Oi, tudo bem? A gente vai continuar o assunto da aula passada, que era referente aos vetores e parasitos, e hoje o protagonista vai ser o Phyllobotominium e as leishmanioses, tudo bem? Então vamos lá. Bom, para começar, a gente pode tratar alguns nomes comuns que vai aproximar vocês deles, porque talvez alguém já tenha escutado algum nome parecido. Então ele é conhecido como mosquito palha, birigui, tatuquira e entre alguns outros, né? Isso vai depender da localidade que a pessoa tá, da região, norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste. Então isso varia bastante. Enfim, a gente tem algumas características gerais dele, né? Ele não é um mosquito, ele é bem diferente de um mosquito, então se a gente pegasse um Aedes e colocasse o Phyllobotominium do lado do outro, vocês iam ver que o Phyllobotominium ele é bem pequenininho. Ele tem um voo meio em saltos, ele é bem silencioso, as asas ficam bem arqueadas, então ele é mais claro, tem umas cirdas um pouco mais claras que chamam ele de mosquito palha justamente por conta disso, né? Então tem umas características gerais, se vocês pesquisarem vocês vão achar diversos nomes. Bom, vocês são da saúde pública, então em algum momento vocês vão ter que se deparar com algumas coisas da parte da biologia, como um cladograma, aquela árvore de Darwin, coisas do tipo. Então a gente tem um clado, né, aqui de Diptera, né, da filogenia de Diptera, e aí a gente encontra os Phyllobotominiums ali em Pseudomorpha. Em Pseudomorpha, né, a gente tem a ordem Diptera, no caso, né, perdão, a gente tem a Diptera, a gente vai encontrar os Pseudomorphas, e aí a gente tem as subfamílias, né, a subfamília do Pscodídeo, que é onde se encontra o Phyllobotominium. Então aqui a gente tem 6 subfamílias, e uma delas que é muito conhecida, que é o mosquitinho de banheiro, todo mundo conhece, não é vetor de nada ou algo do tipo, mas ele está ali dentro. E aqui embaixo a gente tem os Phyllobotominiums, como vocês conseguem ver, né? Então, no geral, ele é da ordem Diptera, é da família Pscodidium e da subfamília Phyllobotomina. No caso, isso é importante para quê? Para quando vocês estiverem futuramente na área de atuação de vocês vão conseguir fazer algumas classificações taxonômicas de acordo com a região que vocês estão. Por exemplo, se aonde eu estou a espécie predominante é Lutzomia longipalpis, ou é outra coisa, ou é um outro mosquito, é um outro vetor, alguma coisa diferente de um Phyllobotominium, vocês vão conseguir saber identificar também por isso, né? Por alguns clados, chaves e afins. Bom, aqui, desde 95 até atualmente, a gente tem 2 tribos, 5 subtribos e 23 gêneros no caso, né? E isso a gente encontra lá na apostila da Galate, né? Da Eunice Galate, que é um dos pilares da USP, da USP do mundo, no caso, né? Desse assunto. Então aqui vocês vão estar vendo a chave dela, né? Vocês vão conseguir ver a chave dela, que ela escreveu, ela conseguiu desenvolver, de identificação de algumas espécies, né? Não só de origem que seja de importância médico-veterinária ou para a saúde pública, né? E falando em importância médico-veterinária e para a saúde pública, a gente tem algumas espécies, alguns gêneros, né? Como o gênero Lutzomia, Nissomia, Pintomia, Pseudopigus, Trichophoromia, entre outros, né? Bom, aqui a gente tem um número de espécies de Phyllobotominium por país, né? No caso, por país do continente americano. Então a gente vê que o Brasil ele lidera bastante. E é importante saber também que o Phyllobotominium ele tem um ciclo que vai de ovo, larva, pupa e adulto, né? Então, e esse ciclo ele não é feito na água, assim como Aedes aegypti, Anopheles e alguns outros mosquitos que também fazem parte desse ciclo que chega a esse ciclo aquático, né? E passa para o ciclo terrestre, no caso. Não acontece isso. E ele diretamente na terra mesmo, no substrato, na matéria orgânica. Por isso que muita gente chama ele de mosca de areia. Então, se vocês forem procurar, por exemplo, principalmente no inglês ou algo do tipo, vocês vão achar muito, né, a mosca de areia. Então, é importante saber que ele passa por um estágio de ovo, larva, pupa e adulto, né? Então, aqui a gente tem um ovo e falando de patógeno, de parasito, de afins, é importante saber que, assim como os mosquitos, né, as fêmeas dos Phyllobotominiums, elas se alimentam de sangue também. Não só disso, mas elas precisam do sangue para poder fazer a maturação dos ovos, senão não vai ter sucesso essa ninhada, essa geração. Os ovos eles colocam diretamente no substrato, né?
Então ele pode ser aderido ao substrato ou não. Geralmente ele se adere ao substrato. E geralmente elas vão colocar esses ovos em um substrato que tenha uma matéria orgânica para que quando as larvas nascerem, elas se alimentem dessa matéria orgânica, né? Aqui vocês estão vendo 3 ovos, né, de 3 espécies diferentes. Vai ter de Pintamia fischeri, que é um vetor secundário de leishmaniose visceral aqui no estado na região metropolitana de São Paulo. Vocês estão vendo de Migonemia migoni e também de Lutzamia longipalpis, que é o principal vetor das leishmanioses. Bom, agora a gente chega no segundo estágio, que seria o estágio larval, né? Primeiro estágio o ovo, depois o estágio a larva, né? Seguindo assim um ciclo. A larva de L1, né? O primeiro estágio larval, ele é o estágio de maior cuidado, né? Porque quando a larva ela tem mais necessidades, então ela precisa que o ambiente seja favorável, ela precisa que não tenha muitos choques mecânicos, muita diferença de temperatura e afins. Então ela vai apresentar 2 pares de cerdas caudais, ela é bem pequenininha, né, quase não visível ao olho nu, eu mesmo não consigo ver. Aí aqui a gente tem o estágio 2 da larva, né, que é quando ela apresenta 4 pares de cerdas caudais e está um pouquinho maior. A L3, que é quando ela está bem maior em quesito de diâmetro e comprimento, e a L4, que é quando ela apresenta essa faixa no final dos últimos segmentos dela, né? Aí aqui a gente tem a fase de pupa. A fase de pupa, ela usa a última exúvia dela, que é como se fosse a troca de pele, para poder se fixar em algum substrato ou algo que ela consiga se segurar, para poder formar a pupa, né? A pupa ela é bem resistente a choques mecânicos, a diferença de temperatura, umidade e demais. Então aqui é como se fosse o casulo de borboleta dele. Então aqui a gente tem o ciclo completo, né? Do flebotomia no geral. E aqui a gente tem uma tábua de vida, que é quando alguém vai lá e estuda esse bicho e marca todos os dias, por exemplo, do dia 1 para o dia 2 ele mudou de L1 para L2. Então, por exemplo, de ovo para L1 ele levou 6, 8 dias. Por exemplo, em ovo ele ficou 8 dias. Em L1, na fase 1 larval, ele ficou 6 dias. Na fase 2, ele levou mais 6 dias e assim subsequentemente. Então aqui a gente tem de algumas espécies aqui. E o final, né, média, mínima e máxima de tempo para poder conseguir chegar até a fase de pupa desse vertebrado. A importância epidemiológica dele vai se dar aos vetores, né, os agentes patogênicos, ao homem e aos outros animais também, que eventualmente vão acabar chegando no homem. Então a gente tem algumas bactérias, alguns vírus e o mais importante, que é um dos temas da aula, que são os protozoários da leishmania. As leishmanioses, elas são zoonoses, antropozoonoses e antroponoses, no caso, né? Aí a etiologia ela vai ser aplicada à espécie, né, de leishmania, que vai ser transmitida aos vertebrados, né? Ela vai ser comumente vetorizada por insetos, no caso o flebotomínio, e pode se manifestar em algumas formas cutânea, mucosa e visceral. Então aqui é só um quadro para vocês entenderem que quando a gente passa do homem para o homem é uma antroponose, perdão. E aí a gente, quando vem de um animal para o homem, é uma antropozoonose. E quando vem de um animal para o outro, é uma zoonose. Aqui a gente tem mais um quadro, né, de como funciona isso na biologia, né, na taxonomia, propriamente dita, que é quando a gente entra ali nos tripassonomatídeos e a gente encontra a leishmania. Então a gente tem várias ramificações. Então a gente tem que saber qual que é a leishmania que está circulando naquele lugar. Então, por exemplo, a amazonense circula onde? A brasiliense circula onde? A leishmania brasiliense circula onde? Entendeu? Então, a leishmania infantum, que causa leishmaniose visceral, ela fica onde? Por onde que ela circula? Quem vetoriza? Entendeu? Então isso é muito importante. Os parasitas, né, da leishmania, eles são parasitas de genético. Isso quer dizer que ele precisa de 2 hospedeiros, né, para poder ter o seu ciclo completo de desenvolvimento de vida. Então, o hospedeiro invertebrado ele vai se desenvolver nas formas flageladas, promastigotas, nectomonas, leptomonas, aptomonas, e isso é um assunto, né, mais delicado para outra aula que vai muita coisa. E no hospedeiro vertebrado é onde vai se desenvolver, né, no caso as formas não flageladas, ou se tem um flagelo, é aquele flagelo mais atrofiado, é como se fosse um espermatozoide sem aquele flagelinho.
E aqui a gente tem o ciclo, né, da leishmaniose cutânea na Amazônia brasileira. Então a gente tem ali um roedor, e aí esse roedor foi picado, né, tipo, pelo flubotomínio, e ele foi transmitido, o parasita foi transmitido para o humano, né, no caso. Aqui embaixo é a mesma coisa, e aqui a gente também tem uma outra fonte de informação, que são as preguiças, os saruês, que são os gambás, alguns tamanduás também, que também podem fazer essa parte de questão de, tipo, de você saber quando vai ser uma zoonose, uma antropozoonose, entendeu? Bom, a gente tem as apresentações clínicas, né? A forma cutânea localizada, né, uma apresentação clínica da leishmaniose cutânea. Ela vai representar o acometimento, né, das mucosas, no caso, né, primário, ou das mucosas, perdão, desculpa. Ela vai acometer a parte cutânea da pele. No caso, é que tem outro tipo desse e eu acabei me confundindo, desculpa. Vai ser localizado, né? Então, aqui ela vai começar como se fosse uma espinha inflamada, né? A gente tem aquelas espinhas internas que ficam grandes e inflamam. E aí ela vai se transformar tipicamente numa úlcera. Geralmente ela tem uma tendência por espontânea esse tipo, né? Então ela não é tão grave, né? Mas a gente tem uma outra apresentação clínica dela, né? Da leishmaniose cutânea, que é a forma cutânea difusa, que no Brasil é uma doença causada, né? Pela leishmania amazonense, e ela constrói uma forma clínica rara e grave, no caso, né? Desculpa. Ela parte da deficiência, né, de alguns pacientes da resposta imunológica, no caso, né? Então ela cai como se ela transformasse numa alergia. Então ela não tem aquela cura espontânea que tem a normal. E aí acaba que acomete muito mais do que o local da picada ou entre outros locais do corpo, então ela vira uma forma muito mais alastrada. A gente também tem a forma mucosa, né? Então ela vai acometer as mucosas da pele, e isso pode... É uma forma clássica, né, da leishmaniose cutânea. Né? Então pode haver feridas na boca, ele pode degenerar a sua parte cartilaginosa, chegando até a perca do nariz, dos lábios e entre outros, né, se não tratado. Aqui a gente tem a leishmaniose visceral, conhecida como calazar. A gente tem alguns reservatórios, né, do parasito, como as raposas, os saruês, né. O vetor principal vai ser a Lutzia longipalpis. Bom, a apresentação clínica, né, da leishmaniose visceral, ela vai se apresentar aí principalmente, né, assim, de forma física, visível, quando a gente consegue ver o aumento do baço e do fígado, de forma bem exagerada, como vocês podem ver. No início é uma doença meio quase que silenciosa, né? Então ela se apresenta com febres intermitentes, a depender do agravo, né, do avanço da doença, né? Então ela vai se caracterizar por uma febre irregular, uma palidez, vai apresentar um quadro clínico bem arrastado, assim, né? E no período final, caso o diagnóstico não seja feito, a gente não consiga tratar, a pessoa pode vir à morte. A apresentação clínica nos cães, é importante enfatizar antes de comentar que para os cães a gente recomenda que eles sejam eutanasiados, no caso, né, sacrificados, pois para os cães a gente não tem cura. A gente tem um tratamento, mas ele não é tão eficaz ainda, e na maioria dos casos o que as pessoas fazem o meu cão está com leishmaniose, eu vou ter que sacrificar. Eu gosto muito do meu cachorro, a gente entende a situação. Entretanto, essas pessoas fazem o que? Elas levam o cachorro para um sítio onde pode ter mais flibotomínios, e ele vai virar um grande reservatório, e o cachorro fica sofrendo, ele fica nesse estado que vocês estão vendo. Ele vai começar a ficar muito anêmico, vai perder o apetite, não vai comer, as unhas vão crescer muito, ele vai ter conjuntivite, vai ter aquelas feridas em volta dos olhos, vai ter representações cutâneas e demais. Então vai piorar muito a situação, o cachorro vai ficar muito infeliz. É uma lástima, sim, mas a gente tem que fazer o sacrifício do animal para não ter a perpetuação da doença. Aqui a gente tem um gráfico, né, da leishmaniose tegumentar por região do Brasil. A gente vê aqui que o norte está bem alto, né, seguido do nordeste e das outras regiões. E para a leishmaniose visceral, a gente tem aqui o nordeste como
os picos mais altos, né, seguido de uma difusão entre sudeste e norte. E aqui a gente tem como se fosse uma planilha, digamos assim, para vocês entenderem melhor o tipo de leishmania e vetor, e parasita. Então a gente tem a leishmaniose visceral, com a Lutzumilla antipalpis e a leishmania infantum, né, o parasito, o vetor e o agravo, né, no caso a doença. Aí a gente tem a leishmaniose tegmentar, tem a Ninsomia ultimani e tem a leishmania brasiliense. A gente também tem a forma cutânea difusa, né, no caso, que tem pela Flavus cutellata e a leishmania amazonense, como a gente tinha comentado anteriormente. Aqui é só o ciclo da leishmaniose, no caso, como ele vai funcionar para poder conseguir chegar até a gente, né? Então, lembra que eu falei que ele tem um sistema genético, né? Então, ele precisa de 2 hospedeiros para poder conseguir fazer essa transmissão, né? Para poder o parasita conseguir se desenvolver a ponto de conseguir infectar a gente. Então, ele passa por um ciclo dentro do flubotomínio e depois ele passa por um ciclo dentro da gente. É importante saber que durante todo esse ciclo, né, todo mundo tem um tempo de desenvolvimento, né? Então a gente tem um tempo de desenvolvimento, o parasita também vai ter um tempo de desenvolvimento. Esse tempo de desenvolvimento vai acontecer dentro do intestino do flubotomínio, né, ou dentro do nosso corpo, por exemplo. Então, aqui como funciona, né, até chegar nessa parte da probóscide do inseto, que é para chegar até a gente para fazer esse repasse sanguíneo. Quando ela já se infectou com esse parasita, fez o que tinha que fazer, passou o tempo, o parasita se desenvolveu e vai chupar o sangue de um ser humano, por exemplo. Para a gente saber se um bicho está infectado ou não, além da PCR e demais, a gente tem um meio teoricamente mais fácil, né, que exige muita destreza da pessoa que estiver fazendo isso manualmente. A gente tem a dissecção, que é feita da retirada do intestino, dos tubos de Malpighi, de tudo que tem dentro do inseto, ele vem junto, né? Então a gente corta a cabeça para poder, porque é tudo conectado, né? Então se a gente não cortar a cabeça, o inseto se quebra no meio. Então a gente corta a cabeça para poder conseguir fazer a retirada do intestino dos demais. E aí a gente vai conseguir ver isso daqui no aumento, né, no microscópio. Então a gente consegue ver ela sambando ali, né? Tipo, dá para entender quando um flebotomínio está infectado com o parasito ou não. E para fazer a coleta desses insetos, a gente vai para o campo, né? Vocês vão fazer disciplina de campo. A gente vai para o campo fazer a coleta desses insetos, né? De maneira com atrativo luminoso ou com atrativo animal, ou algo do tipo. Por exemplo, lá a gente tem o tipo Shannon, que é quando a gente monta essas barracas, né? E tem um tecido no meio e a gente usa um atrativo luminoso. Então, eles chegam, pousam na barraca e a gente vai puxando eles com um tubinho de sucção. E a gente também tem as armadilhas do tipo CDC, que elas podem ficar ali até 3 dias, né, no ambiente que você quiser deixar ela. E aí dentro dessa CDC, dessa armadilha, a gente tem uma ventoinha que puxa ele para dentro como se fosse essa manga, né, esse manguito o nome, né. Ele puxa ali e fica ali preso. Aí a gente pode usar a exposição de isca, como alguns hamsters, alguns roedores ou algo do tipo. Como vocês podem ver aqui, então o animal ele fica ali em um cantinho, protegido, e aí os flubotomínios são atraídos, né, porque eles preferem o roedor X, da espécie tal, ou somente roedor. O flubotomínio adora galinha, por isso que tem alguns municípios do Brasil que é proibido ter a criação de galinha, por conta da disseminação de leishmaniose. E se eu puder recomendar para vocês, né, alguma leitura ou algo tipo que não é obrigatório, mas é interessante que vocês tenham isso em mente e na mochila de vocês, que é a leishmaniose tegmentar e a leishmaniose visceral, tem na biblioteca, vocês conseguem achar lá e vai dar um bom aporte teórico para vocês conseguirem entender melhor as próximas aulas. E é isso, um beijo, tchau, até mais.